E aí, galera, dando continuidade nas nossas videoaulas a respeito da história geral do século XX, hoje nós vamos contextualizar a respeito de um dos movimentos, acontecimentos mais marcantes do século XX, que foi o processo da Revolução Russa. Revolução Russa que ocorreu em 1917, entre o período da Primeira Guerra Mundial, assunto que nós abordamos em outra videoaula, Primeira Guerra Mundial que ocorreu de 1914 a 1918, e a respeito da Revolução Russa, que é uma temática que é muito cobrada, ela cai constantemente no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em processos seletivos vestibulares, como a URCA, por exemplo. A Revolução Russa, ela representou, né, após todo esse processo revolucionário, para o mundo em si, não somente para a Europa, mas para todo o globo, uma esperança de mudanças em questões políticas, em questões econômicas, sociais. Então, a Revolução Russa, que já foi inspirada em outros acontecimentos históricos, ela inspirou e inspira, né, até os dias atuais, inúmeros movimentos sociais ocorridos na nossa contemporaneidade e influenciou vários outros que ocorreram no século XX, né, pós-Revolução Russa. Então, é um ponto importante para a gente contextualizar inicialmente que a Revolução Russa ela representa essa esperança de mudança, de dias melhores, né? E aí a história está aí para nos explicar se a Revolução Russa foi positiva, se o sistema político e econômico implantado pós-revolução, se realmente é um sistema que traz uma mudança positiva para a economia, para a sociedade, para a questão política, a história está aí, né? Os livros, as referências bibliográficas e o exemplo que foi a Revolução Russa durante o período do século XX, especificamente, né, nos apresenta. E aí cada um tem a sua interpretação a partir desse acontecimento. Na questão histórica, que é o que nos importa inicialmente, ela representou isso, a esperança de mudança econômica, social e política e dias melhores para a população russa. A Rússia, por exemplo, no final do século XIX e início do século XX, ela era uma das grandes potências europeias, junto com França, Inglaterra, Alemanha, o Império Austro-Húngaro. Mas a Rússia, comparando a essas potências, ela era um país altamente atrasado. A sua questão industrial, os seus polos industriais não eram tão modernizados. A industrialização na Rússia não era tão cultivada comparando essas outras nações. E esse foi um ponto muito fluente, muito marcante, que vai levar todo esse processo revolucionário na Rússia. E aí, além dessas concepções, nós vamos ver que na questão política, a Rússia, a população russa, ela era altamente submetida pelas figuras dos czares, né, ou imperadores, que nós vamos pontuar sobre eles nos slides seguintes. Então, a respeito da realidade russa, nesse período pré-revolucionário, no finalzinho do século XIX, início do século XX, a Rússia ela era marcada por ser um país altamente dependente da agricultura, era um país agrícola. Logo, a maior parte da população se concentrava na zona rural. A parte urbana era pouco desenvolvida, era pouco modernizada. Se tinha, sim, campos industriais, se tinha fábricas, mas, claro, era bem precário comparando a outras nações. A Rússia, que geograficamente nós conhecemos a Rússia pela sua extensão territorial, a Rússia, de todas as nações do mundo, territorialmente é o maior país do globo terrestre. A Rússia, o seu território faz parte tanto da Europa como da Ásia. E aí a população russa, nesse período pré-revolução, elas não tinham seus direitos sociais seguros, né? Muito influenciado, como eu já comentei aqui para vocês, pela figura dos czares, ou imperadores, que desde o século XV, século XV, não, século XVI, aliás, desculpa, até 1917, eles influenciavam, eles submetiam a vontade deles sobre a sociedade, sobre a população e a vontade da população russa. Além dos czares, a Igreja Católica Ortodoxa também submetia, tinha grande influência a respeito da população e dos direitos sociais na Rússia. Então, a Rússia, além de ser um país agrário, um país atrasado, um país pobre, a gente pode contextualizar assim, no sentido geral, uma população que não tinha seus direitos segurados. E ainda, além disso,
pagava altos impostos para manter os luxos e os bens dos czares, entre eles, esse que eu apresento aqui para vocês, o czar Nicolau II, fez com que toda a população russa se revoltasse, né, buscasse, protestasse, buscasse, em outras palavras, seus direitos. Que aí, no ano de 1917, estoura essa revolução, né, que nós vamos conhecendo aos poucos. Então, do século XIX ao século XX, a Rússia passa por um processo de modernização no campo industrial, mas muito pouco, não é isso? Além disso, a população ela recebe inúmeros maus tratos por conta de sua representação política, o Nicolau II, o czar Nicolau II, o desprezo à população, né, era uma das marcas do governo de Nicolau II, que logo era ocasionado por inúmeras revoltas, manifestações, protestos. No campo da política pré-revolucionária, é importante nós lembrarmos e frisarmos aqui que ocorriam inúmeras revoltas, tanto no campo como na cidade, entre elas as revoltas operárias. E a criação de partidos políticos foi muito importante nesse período pré-revolucionário, que entre os partidos políticos nós vamos citar a influência principalmente de dois, os bolcheviques, que eram a maioria na Rússia, e os mencheviques, que eram a minoria, que além desses dois partidos, tinha o Partido Operário, o Partido Operário Social Democrático, né, que era o partido que foi constituído a partir das revoltas, das lutas dos trabalhadores nas fábricas e no campo. Mas esses dois partidos, os mencheviques e os bolcheviques, sem dúvida, tiveram grande relevância, principalmente para o período pós-Revolução Russa, de 1917. Aqui, pessoal, eu apresento alguns anos que são de alguns acontecimentos históricos para a Rússia de grande relevância para a Revolução de 17. Né? Entre esses acontecimentos, nós vamos citar o ano de 1904, 1905, o ano de 1914 e esse que está mais destacado, o ano de 1917, o ano que vai estourar essa revolução. Ok? O ano de 1904 ele é marcado principalmente por conta de um conflito entre o Japão e a Rússia. Como eu já contextualizei aqui para vocês, a Rússia, parte do seu território está localizado na Ásia. E a Rússia tinha um interesse a respeito do território, parte do território que hoje é a China e a região da Manchúria. E aí, no ano de 1904, estoura esse conflito, esse descontentamento político por conta de terras entre o Império Japonês e a influência do czar Nicolau II. Então, nesse conflito, a Rússia sai derrotada dos campos de batalha. Em outras palavras, crise econômica. Em vez de Nicolau II investir na população, buscar modernizar a questão trabalhista nas indústrias, buscar fortalecer os direitos dos trabalhadores, e pelo menos levar uma qualidade de vida melhor para a população russa, Nicolau coloca o seu país em uma guerra, que, no final de tudo, já ia ter um prejuízo, porque os investimentos, em vez de ir para a população, estavam indo para o exército. A Rússia perde esse conflito. Então, a imagem do Nicolau II, ela começa a regredir ainda mais. Na questão econômica, mais crise, mais aumento de impostos, a inflação no país progride constantemente, logo, mais revoltas, mais descontentamentos sociais. E aí nós chegamos no ano de 1905. No ano de 1905, diante de todo o cenário que a Rússia já vivenciava, e principalmente após a derrota contra o Japão, na guerra de 1904, sobre a região da Manchúria e da China, a população busca fazer protestos para a renúncia de Nicolau II, o czar Nicolau II, que, em resposta, ela é surpreendida com ataques do exército. Então, acontece em 1905 um episódio chamado de Domingo Sangrento, em que vários manifestantes vão à sede do poder, né, em São Petersburgo, época capital da Rússia, para protestar a renúncia, a saída de Nicolau II, que em resposta o exército saqueia, ataca aqueles manifestantes, aqueles civis que pediam a renúncia do líder político na época, Nicolau II, o czar Nicolau II. E aí o ano de 1905 ele é marcado por esse acontecimento, né, entre o ataque do exército russo de Nicolau II contra os manifestantes que pediam a renúncia, a saída
do líder político na época. E, pessoal, diante de todo esse cenário que nós já estamos vivenciando dentro da nossa temática sobre a Rússia, chega o ano de 1914. E o ano de 1914, nós estudamos nas videoaulas anteriores que ele é marcado pelo início da Primeira Grande Guerra Mundial. Né? Grande Guerra Mundial que vai de 14 a 18, e que a Rússia, dentro de todo esse cenário que nós já apresentamos, ela influencia a sua entrada. O Nicolau II, diante de todo o cenário de crise política, econômica e social, ele coloca a Rússia nesse conflito, que logo, sem dúvidas, vai proporcionar mais conflitos, mais revoltas, mais insatisfação, crise política, a inflação lá nas cabeças, né? O investimento que poderia ir para o campo social passa a ir para o exército, para a produção de armas, para o fortalecimento da Rússia no campo de batalha, que na Primeira Guerra Mundial vai ser alimentada por inúmeras derrotas. Então, mesmo com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o exército russo, comparando a outros exércitos, muito despreparado, então vai sofrer inúmeras derrotas. A população na Rússia vai sofrer com inúmeras greves, manifestações, fome, miséria, além de toda a crise política que já perpassava no país. E um acontecimento muito importante na Rússia é que as mulheres, ao ver os seus cônjuges, seus esposos no campo de batalha, fazem inúmeros protestos, manifestações a respeito da política de pão e paz, ou manifestações de pão e paz, que seria justamente o quê? A busca, ou pelo menos o cultivo pelo alimento da população russa e paz, para que os guerreiros que estavam no campo de batalha pudessem voltar ao seu país. Né? Então, esse era o pedido de inúmeras mulheres que pediam, né, para que tivesse um cultivo maior a respeito da alimentação do povo russo e que a Rússia saísse da guerra, que de fato pudesse cultivar a paz nesse país. Então a população gritava por pão, paz, terra, melhorias na qualidade de vida e o fim da guerra ou o fim da Rússia como participação na Primeira Guerra Mundial, que é o que acontece. No ano de 1917, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e fica esse lema aqui: o Nicolau II, a política dos czares, imperadores, foram realmente os culpados por conta de todos esses problemas ocorridos na Rússia? Né? Sem dúvida, a figura dos czares é uma das responsáveis por conta de todo o episódio que vivenciava no seu país, desde o final do século XIX até o início do século XX, incluindo a Rússia em conflitos na Ásia, participação na Primeira Guerra Mundial, a partir das revoltas de cunho social, o exército atacar civis. Né? Então, sem dúvida, os czares e a figura de Nicolau II foi considerados culpados por conta de todo o regresso que o país iria passar. E aí estoura a Revolução em 17. Nicolau II, ele deixa o cargo de imperador, o povo marcha junto com o exército para a saída do Nicolau II do cargo, né, de imperador, e aí nós entramos, de fato, num novo cenário político, econômico, histórico da Rússia pós-revolução, que, após a saída do Nicolau II, aqueles partidos políticos que nós contextualizamos nos slides anteriores, mencheviques e bolcheviques, esses vão ganhar uma influência na questão política. Então vai haver inúmeros conflitos de concepções políticas para ver quem seria o responsável para seguir, né, a questão política ou buscar normas que pudessem proporcionar uma condição mais favorável para a Rússia após a Revolução de 17, após a saída dos imperadores, os czares do poder. Os mencheviques, que tinham como sua principal representação Lenin, viram os mencheviques inicialmente assumirem o poder provisoriamente. Né? Mas aí os bolcheviques, que tinham a sua característica mais relevante, influenciada pelo socialismo postulado por Karl Marx e Engels, os mencheviques, eles assumem o poder de forma provisória, a partir da figura de Lenin, e os bolcheviques,
eles buscam a implantação de um partido comunista, um partido natural. Isso nós vamos pontuar um pouco mais adiante. Então, após a Revolução Russa, é um ponto importante. Quais são os partidos políticos que vão dar as linhas, vão dar continuidade na vida política na Rússia? É os mencheviques, que vão iniciar de forma provisória, mas logo após a figura de Lenin, vai ter a figura dos bolcheviques, que os bolcheviques vão defender a figura de um partido comunista. Então, o início de 1917, após a Revolução, é marcada pela figura desses dois partidos políticos. Vamos tentar contextualizar o que era o objetivo de cada um deles. Os bolcheviques, como eu já apontei para vocês, eles eram a maioria da população. Tinha como seguidores Lenin e Trotsky, seguidores, líderes, os cabeças. Né? Já os mencheviques tinham a figura de quem? De Martov. Bolcheviques, eles defendiam a aliança, a coligação dos trabalhadores do campo e da cidade contra o sistema czarista, os czares que governavam a Rússia antes da revolução, até a Revolução de 17, onde eles são botados para fora. Já os mencheviques, eles defendem o socialismo, né, o sistema político-econômico, e uma de suas características é a não distinção de classes sociais. Além disso, é a questão do Estado ter a influência na economia, entre outros fatores. Então, os mencheviques, eles defendiam o socialismo revolucionário, mas por etapas. Né? Nós vamos pontuar também um pouco mais adiante. Os bolcheviques defendiam a revolução, que os trabalhadores, essa aliança entre o operário e o camponês, eles, para chegar ao poder, para que eles possam colocar suas ideias de acordo com o que defende o partido, tem que ser a partir de uma revolução, que é o que aconteceu na Rússia. Já os mencheviques, que é uma minoria, comparando os bolcheviques, o poder parte por reformas no capitalismo. Então, os mencheviques, eles defendem o socialismo, né, uma sociedade mais igualitária, sem tantas desigualdades como era na época dos czares. Mas eles não querem abandonar totalmente a influência do capitalismo, a importância do sistema capitalista na vida social do indivíduo e econômica. Então, os mencheviques, eles defendem o socialismo, mas por etapas. Mas que, mesmo assim, eles defendem o sistema capitalista, mas com algumas reformulações, não uma revolução de uma vez. Os bolcheviques, outra característica importante, eles defendem a ditadura do proletariado, que os trabalhadores tomem o poder, tomem as máquinas, e a partir deles possa haver uma condição mais igualitária nas condições trabalhistas, econômicas e sociais. Já os mencheviques, eles vão defender uma questão mais democrática, voto e aliança com a burguesia. Lembrando que os mencheviques, querendo ou não, eram um pequeno grupo de burgueses. Já os bolcheviques, era a maioria quem? Trabalhadores, tanto no campo como na parte urbana, os operários. Que no início, como nós já pontuamos aqui, os mencheviques assumem o poder, mas que com esses acirramentos políticos, um grande líder que vai se destacar é Lenin, por parte dos bolcheviques. Lenin, que tinha principalmente a influência ideológica por um dos grandes pensadores clássicos da sociologia, o filósofo, economista, político Karl Marx, e entre as suas obras, O Capital, o Manifesto Comunista, foram algumas das teses que trouxe influência para todo esse processo revolucionário da Rússia. Então, Lenin, que ainda hoje é considerado o grande herói desse movimento ocorrido na Rússia em 1917, tinha como base ideológica e tinha como referência bibliográfica os estudos e a influência do alemão Karl Marx. E Lenin implanta o sistema comunista na Rússia, que de 1917 a 1924, a Rússia é marcada por esses conflitos políticos, esse revezamento entre bolcheviques e mencheviques, vai se organizando dentro dessas estruturas socialista e comunista, mas no ano de 1924, seu principal líder revolucionário, Lenin, ele morre, né? E aí se tem até uma pequena conturbação, né, preocupação por parte da população russa a respeito do qual vai ser o destino político que a Rússia vai passar. E aí se tem uma disputa entre o poder, entre Trotsky e Stalin.
Essa disputa, nós vamos ver que Trotsky ele vai defender um socialismo mais ligado à questão global. Já Stalin ele vai defender um socialismo inicialmente na Rússia, para que a partir da Rússia o sistema político-econômico chamado socialismo ele possa se expandir para outras regiões, para outros países europeus. Então, nessa disputa de poder entre Trotsky e Stalin, por exemplo, nós vamos ver que o sistema implantado por Stalin, um sistema socialista com a figura do Partido Comunista instalado na Rússia inicialmente, ele vai ter um pouco mais de voz e vez, para que a partir da reformulação na Rússia, de mudanças ocorridas no país local, essas características possam ganhar novos ideais e possa ganhar novas fronteiras, que é o que nós vamos ver, principalmente no período da Guerra Fria. Então, Stanley, ele sai vitorioso nesse conflito, após a morte de Lenin com Trotsky. Stalin vence essa disputa do poder, instala o comunismo junto com o sistema socialista na Rússia, e aí ele, sem dúvida, vai se transformar em um dos grandes líderes autoritários, sendo que nesse período de instalação do socialismo, nessa Rússia pós-revolucionária, a Rússia, sim, vai conseguir ter suas características, o seu desenvolvimento no campo econômico, no campo industrial, no campo social, é isso. Nesse slide aqui, a gente vê algumas características a respeito de Lenin e Trotsky, como eu já expliquei no slide anterior, que após a morte de Stanley, o poder político passa pela figura desses dois personagens, Trotsky e Stalin. Trotsky, como já contextualizei, ele defendia o socialismo inicialmente implantado no mundo inteiro e na Rússia, ele era mais ambicioso, em outras palavras. Já Stalin defendia o socialismo inicialmente na Rússia, para que depois pudesse levar aos outros países. Então, esse sistema de Stalin é o que foi vitorioso e que deu a continuidade na vida política, econômica e social na Rússia. Que, a partir da chegada de Stalin no poder, a Rússia se transformou em uma das grandes potências industriais, e isso nós vemos principalmente no decorrer da década de 1920 e na década de 1930, que a Rússia vai ganhar grande poderio econômico na concepção industrial. As fazendas que eram particulares agora passam a se desenvolver nas questões coletivas. Em outras palavras, o sistema socialista, né, ele sendo implantado em todo o país, ele vai ganhar, após todas essas mudanças ocorridas na Rússia, outros olhares, né, que era o objetivo de Stalin, fazer primeiro um cultivo de socialismo na Rússia para depois levar para outras fronteiras. Então, as características do socialismo, uma sociedade sem classes sociais, sem a influência da propriedade privada. Outra característica, a influência do Estado na economia, a implantação de um partido único, que foi o sistema comunista, entre várias outras características ligadas ao socialismo, foram implantadas na Rússia, e aí, após todo esse período revolucionário e de mudanças, nós vimos que na década de 20 e 30, e durante o período da Guerra Fria, a Rússia teve uma modificação geral, né? Já no final da Guerra Fria, é que esse sistema, o socialismo, ele houve um regresso, né? Até hoje, tem aqueles que defendem e tem principalmente aqueles que são os críticos, mas que a gente não pode questionar que na Rússia, pelo menos no período pós-revolução, o sistema deu certo, né? A Rússia se transformou em uma grande potência, até o período da Guerra Fria. Mas as características políticas que foram instituídas, principalmente no campo ideológico, na Guerra Fria, e o término dela, vai fazer com que a Rússia entre novamente em um regresso político, regresso econômico, mas que na Rússia pós-revolução, essas implantações foram muito bem aceitas, tiveram seu resultado, e foi isso que fez com que a Rússia chegasse no período da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, transformando em uma das grandes potências mundiais. Ok? E Stalin, sem dúvida, um dos grandes líderes e representações autoritárias que, após a Segunda Guerra Mundial, após a sua morte, mais precisamente, ficou exposto a algumas astricidades,
algumas características negativas implantadas por Stanley na Rússia, ok? Então a gente conclui aqui a respeito da Revolução Russa, fizemos um contexto a respeito da Rússia pré-revolucionária, a Revolução e a Rússia pós-revolução, ok? Espero que tenha ficado um pouco contextualizado, bem explicado, e até as nossas próximas vídeos.